Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da consagração ao Espírito Santo, que é o nosso primeiro ponto, vamos entrar no segundo ponto, que é a formação. Nós estamos falando sobre os nossos valores, aspectos gerais, fundamentação e a conceituação. No vídeo passado, falávamos sobre o espírito de fraternidade, refletindo os seus aspectos gerais. O que seria esse espírito de fraternidade de um modo geral? Hoje eu quero falar com vocês sobre a fundamentação bíblica que eu busquei para caracterizar o espírito de fraternidade na nossa comunidade, na nossa fraternidade. E essa fundamentação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Para ser mais completa, eu acrescentei neste vídeo mais 2 versículos, o 44 e o 46. Então, vou proclamar a palavra de Deus. Eles, os primeiros cristãos, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Eu acho esses poucos versículos de um sentimento que só o Espírito Santo pode despertar no nosso coração. Quem é que ouvindo, lendo a descrição das primeiras comunidades cristãs e desta radiografia das primeiras comunidades, não se sente assim feliz por ser herdeiro desses que, apesar de viverem num clima de gravíssima perseguição, conseguiam viver dessa maneira. Eles realmente eram dados como espetáculo para o mundo da época. A Didaquê vai falar, o primeiro catecismo cristão, vai falar que o povo, em contato com os cristãos, se perguntavam ou se admiravam, né? Exclamando: vejam como eles se amam. Então agora eu gostaria de triturar um pouquinho com vocês. Não digo assim tudo isso, porque eu estava comentando aqui com o Rodrigo e com o Adilson como uma instituição católica, cristã, como as novas comunidades, as congregações religiosas, as instituições eclesiais,
tem um patrimônio espiritual de uma profundidade insondável. Por quê? Porque vem do Espírito Santo. Insondável demais para nós conseguirmos condensar tudo em um vídeo como é o nosso. Mas vamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo e falar aquilo que o Senhor nos inspira. Então, pegando um pouquinho, parte por parte, desses 3 versículos, quero começar com o que diz logo no começo, o versículo 42. Eles eram perseverantes. Há muitas passagens da Sagrada Escritura que fala sobre a perseverança. Jesus mesmo, no seu evangelho, quantas vezes fala: e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Perseverar. O capítulo 15 de São João é riquíssimo quando fala do permanecer. Tem o mesmo sentido de perseverar, Mas eu perscrutei as Escrituras e achei que a melhor palavra que me inspirou para fortalecer esse aspecto primeiro que constrói a fraternidade, sendo a perseverança, eu perscrutei e achei um versículo maravilhoso. Está na carta aos Hebreus, capítulo 10, dois versículos 24 e 25. Estejamos atentos uns aos outros, para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia se aproximar. Eu gostaria de comentar um pouquinho isto para vocês. No versículo 24, o apóstolo nos exorta a que nós prestemos atenção aos outros, principalmente aqueles que compõem conosco nossas equipes de serviço, nossos colegiados, a nossa Assembleia Geral, os nossos escritórios. Como nós precisamos estar atentos, não tanto às palavras que as pessoas falam, mas ao que sentem e revelam pela sua fisionomia, pelo seu comportamento. E quando nós fazemos isso, a abertura para um diálogo é muito importante. Acontece. Você vê um irmão ou sabe daquele que convive com você toda semana. Fulano não está bem. Ou, nossa, o que aconteceu que você está tão eufórico, eufórica? São essas atenções que nós temos que ter uns para com os outros, que realizam aquele conselho que o mesmo apóstolo Paulo dá para os filipenses. Ninguém pense apenas naquilo que é seu, mas cuide também daquilo que é dos outros. Preste atenção nos outros. E como diz a palavra, isto para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Que poderia ser o quê? Um aconselhamento, uma oração, um discernimento,
um oferecer-se para. E depois no versículo 25, tudo isso na perseverança. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Eu não quero acusar de jeito nenhum. Eu quero apenas levantar um ponto para a nossa reflexão. Quantos talvez tenham, ao longo dos anos, se afastado da nossa missão, da nossa comunidade, exatamente porque não encontraram esta atenção especial. Nós temos um problema, que é, primeiro, o pouco tempo que nós temos para conviver. E a convivência nos leva ao conhecimento recíproco. E o conhecimento recíproco faz-nos ver uns aos outros sob uma ótica diferente daquilo que a superficialidade de um relacionamento não possibilita. Mas é assim. Então, vamos morrer assim? Não. Nós vamos fazer de tal maneira, pedir a graça de Deus e o conselho entre as pessoas que mais estão ligadas, preocupadas com as nossas missões e com a nossa missão, nós vamos nos valer dessas pessoas e principalmente da inspiração do Espírito Santo para favorecer que, apesar do pouco tempo que temos, qualificar melhor esse estarmos juntos. Isso não é só uma questão de perseverar na comunidade. Vejam se nós não podemos aplicar também à nossa igreja. Não abandonemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente. É exatamente quando estamos em crise que nós devemos nos ajudar uns aos outros. E não simplesmente dizer: eu estou cheia desse negócio, eu estou achando isso muito rotineiro, eu não quero saber mais, está muito chato, não está bom, e então aqui não é meu lugar, eu vou deixar esse negócio. É fácil você pular fora do barco. É a coisa mais fácil que tem. É você pular para dentro do barco e sair do barco. Mas foi assim que Jesus fez. Olha, gente, depois de Pentecostes, os apóstolos que antes, no momento do vamos ver, quando prenderam Jesus, eles pularam fora do barco. Mas imediatamente voltaram e ficaram unidos, morrendo de medo, mas voltaram. Foi um instante de fraqueza. Talvez cada um de nós que estamos aqui, eu falando e vocês assistindo, talvez tenhamos passado por essa tentação. Quer saber? Não está valendo a pena, não. Eu desgastar-me, eu me gastar, eu me envolver tanto. Que resultado a gente tem? Na igreja, nós não trabalhamos na busca do sucesso. Nós trabalhamos para cumprir o mandato, a vontade de Jesus. Nós estamos aqui para
prolongarmos na nossa vida a missão de Jesus. Isso tem que nos convencer. E é quando a família está em crise que os pais têm que se unir, os filhos têm que se unir entre si. E nós, igualmente. Tanto mais que vedes o dia se aproximar, o dia do juízo, o dia de uma perseguição. Aqui a palavra de Deus que eu li para vocês, de Atos dos Apóstolos, voltando, no finalzinho diz assim, os cristãos louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Será que hoje nós cristãos podemos dizer que somos estimados por todo o povo? Basta você abrir as páginas da internet, basta você acessar sites católicos que contam como nós cristãos estamos cada vez mais sendo pressionados, exprimidos, coagidos num cantinho para não incomodar a massa. Se nós quisermos ser hoje cristãos para valer, uma parte da humanidade, sim, vai nos estimar, vai nos valorizar. Mas a maioria não. Já estamos vendo isso acontecer. Depois, Atos 2,42 diz que os primeiros cristãos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Não é assim na nossa comunidade? Desde que nós tivemos o nosso primeiro encontro, quando nos tornamos mesmo, assim, uma comunidade de ensino, de pregação da palavra de Deus, nós percebemos o quanto nós precisávamos ouvir a igreja, ouvir os apóstolos, ouvir os bispos, o Papa, a igreja. E nós, membros desta comunidade de ensino, nós que somos ministros da palavra, através da catequese, do querigma, etc., nós somos como que extensões do ministério apostólico, porque só bispo não dá conta. Só o Papa não dá conta, ele precisa contar com os bispos, com a fidelidade dos bispos. Os bispos sozinhos também não dão conta. Precisam contar com a fidelidade dos seus padres e diáconos. Os padres e diáconos precisam contar conosco, religiosos e leigos, no mesmo ministério, na mesma direção. Por isso é que toda semana nós temos encontros querigmáticos, encontros catequéticos, encontros de pastoral. Estamos vivendo o ponto 857 do nosso catecismo. E o que fala esse ponto de uma forma bem resumida? A igreja é apostólica. Por que a nossa igreja é apostólica? Por ser fundada sobre os apóstolos. E isto num tríplice sentido. A igreja é apostólica porque ela foi e continua sendo construída. A igreja não é um edifício terminado.
O corpo de Cristo está em desenvolvimento, em crescimento. Ela foi, a igreja, e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos. Quem são os apóstolos? E, por extensão, quem devemos ser nós? Principalmente nós, Nova Aliança, comunidade e fraternidade, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Não só o Papa, não só o bispo, não só sacerdote, não só religioso, é enviado, é missionário, é testemunha, é constituído são constituídos como missionários. Também vocês, meus queridos leigos, são pessoas escolhidas, enviadas em missão pelo próprio Cristo. Em segundo lugar, a igreja é apostólica porque ela conserva e transmite o ensinamento, o depósito precioso, as palavras santificadoras, salvadoras que saíam da boca dos apóstolos, pela tradição oral. Isto, claro, com a ajuda, a intervenção, a unção, o derramamento do Espírito Santo que habita na igreja. Isso significa habita em cada membro da igreja. Mas a nossa igreja e a nossa comunidade continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos. Olhem bem, olha o livro que eu tenho na mão. O Catecismo da Igreja Católica. Eu não trouxe aqui, mas daqui a pouco eu vou citar um documento que vem da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e os Institutos de Vida Secular, Institutos de Vida Apostólica. Igreja. Este ano de 2016, terminando agora, né? Hoje é o dia 27 de outubro de 2016, quase terminando este ano. Ao longo deste ano, estudamos um documento sobre evangelização para nos motivar como pregadores do Papa, do Beato Papa Paulo VI. Então, vejam como é importante para pregadores sentirem que a sua missão, o seu ministério da palavra prolonga no seu ambiente, onde você atua, seja dentro como fora da comunidade Nova Aliança, prolonga o ministério da palavra, do ensino dos apóstolos. Mas para que isso aconteça e a gente não fique falando bobagem e até contra a igreja, né? Falando coisas erradas, nós precisamos estar em contínua sintonia com a própria igreja, com os apóstolos. Por isso nós estamos toda semana reunidos. Não é igual àquela primeira comunidade dos cristãos? Eles faziam isso também. Debaixo de pancadaria, debaixo de perseguição. Nós ainda não estamos nesse sentido. A nossa pancadaria é outra. Porém, aquela custava a vida, gente. Vida mesmo. Custava o sangue. Em terceiro lugar, os nossos primeiros irmãos na fé, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, né, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna. Então, como eu disse há poucos minutos,
eu me vali do Partir de Cristo, um documento da Congregação para os Religiosos, né? E para os consagrados da vida apostólica também. Esse documento Partir de Cristo é do dia foi aprovado e publicado no dia 16 de maio de 2002. No ponto 29, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, vai dar uma resposta para uma pergunta que esse documento contém. No capítulo sobre a comunhão fraterna, faz-se uma pergunta nesse ponto 29. Mas, afinal, o que é uma espiritualidade de comunhão? Vamos falar da espiritualidade de comunhão porque a fraternidade é preservada, o espírito de fraternidade é preservado onde existe essa espiritualidade de comunhão. Então se faz a pergunta: o que é espiritualidade de comunhão? Então vamos deixar que o Papa João Paulo II dê a resposta. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, significa comunhão fraterna ou espiritualidade de comunhão significa ter o olhar do coração voltado para a Santíssima Trindade. Por quê? Porque a comunhão mais perfeita, infinitamente perfeita e sem defeito nenhum, é a comunhão que existe entre a Santíssima Trindade. Porque ali, entre as três pessoas da Santíssima Trindade, nenhuma se busca a si mesmo. Nenhuma das pessoas se busca a si mesma. Todo o bem do Pai está o Filho é todo voltado para o Pai, assim como o Espírito Santo, e vocês façam a jogada dos três aí, né? E é esta visão da Santíssima Trindade, eu acho que a coisa mais importante desse ponto é dizer para vocês que enquanto em nós, infelizmente eu tenho muito isso ainda, preciso ser muito purificada, mas enquanto nós houver o chamado amor próprio, o amor de si mesmo, o amor por si mesmo, no sentido de egoísmo, não no sentido positivo, eu tenho que me amar sim, mas não posso ser egoísta, eu não posso me idolatrar, eu não posso me egolatrar. Enquanto nós estivermos fazendo um esforço ascético, uma ascese mesmo, para nos identificar com a qualidade da comunhão que existe na Santíssima Trindade para aplicar a nossa vida de fraternidade, as coisas vão começar a mudar, né? Ainda, espiritualidade de comunhão ou de fraternidade significa a capacidade de sentir o irmão da fé. Sentir o irmão da fé. Sentir como? Como alguém que faz parte de mim. Isto é carne da minha carne. Isso não é aplicado só para a vida matrimonial. Se nós somos membros do mesmo corpo e, portanto, membros uns dos outros, nós formamos um todo, um conjunto único. É o corpo de Cristo, a igreja. O outro faz parte de mim. O outro, eu estou me lembrando agora de um livro que eu li quando eu fiz faculdade.
a professora de psicologia deu um livro para nós lermos. O meu outro eu. O outro é o meu outro eu, que talvez seja aquele que me põe diante de mim mesma. O outro revela para mim quem eu sou. Muito importante. Capacidade de sentir o irmão de fé e agir. De que maneira? Compartilhando suas alegrias, suas dores, intuindo seus desejos, favorecendo o remédio para seus males, para suas necessidades. Enfim, tudo isso, resumidamente, poderíamos dizer comunhão, espiritualidade de comunhão, de fraternidade, pode se resumir na expressão profunda amizade entre nós. Terceiro lugar, terceira resposta do Papa João Paulo II. Significa espiritualidade de comunhão, espiritualidade de fraternidade, significa a capacidade de ver, antes de mais nada, o que há de positivo no outro. Acolher o outro nessa sua positividade. Valorizar o outro como um dom de Deus. Para mim, pessoalmente falando, eu preciso desta pessoa e essa pessoa precisa de mim para nos construirmos juntos. As equipes de serviço, os colegiados, as assembleias, enfim, os segmentos da nossa comunidade, as diaconias, precisam muito desse ponto. Descobrir o positivo do outro, em que o outro vai produzir, vai fazer dar frutos, os dons do Espírito Santo, porque ele mesmo, a pessoa mesmo, é um dom de vida para a comunidade, para a fraternidade. E uma das maneiras de nós valorizar o outro é dando a ele espaço. Espaço para ele crescer. Crescer no conhecimento, crescer nas relações fraternas, crescer no serviço criativo que faz a comunidade estar sempre em estado de novidade. Nós podemos também fazer perceber o quanto o outro é importante quando nós nos dispomos a carregarmos os fardos uns dos outros. Esse ponto 29 do documento Partir de Cristo termina com uma frase que ainda é de São João Paulo II. Sem esta caminhada espiritual de construção da fraternidade, pouco servirão os instrumentos exteriores da comunhão. Repetindo, sem esta caminhada espiritual de construção de uma fraternidade que busca sua raiz, seu modelo na Santíssima Trindade, pouco servirão os instrumentos exteriores da comunhão. O que isso significa? Às vezes, nós podemos correr o risco, a igreja corre o risco, de se valer demais de dinâmicas de grupos, de outras técnicas de entrosamento,
são válidos, gente. Tudo isso é muito válido. Porém, o Papa diz, poucos servirão se ficar apenas na aplicação dessas técnicas. A obra da construção do espírito fraterno é do Espírito Santo. Se aliarmos esses instrumentos que a ciência nos proporciona, as ciências humanas nos proporcionam, à busca de interioridade da fraternidade, ótimo, maravilhoso. Razão e fé se complementam. E, por fim, o Papa João Paulo diz: novas comunidades e vários tipos de fraternidade de consagrados vão sendo sempre mais entendidos como lugares de comunhão. E ele vai descrever aspectos importantes que caracterizam se uma comunidade é ou não lugar de comunhão. Relações menos formais. Acolhida. E quando a acolhida e a compreensão de certas situações de pessoas são mais facilitadas. E a descoberta do valor divino do estarmos juntos gratuitamente. Nós não nos programamos. Vocês que estão aí sentados não se programaram, não se escolheram reciprocamente. As pessoas foram chegando. Não é assim? Foram chegando e sendo dadas reciprocamente a cada um. Dom de Deus. Já que não fui eu que comecei a coisa, só pode ter sido Deus. E um quarto aspecto da comunidade primitiva, no sentido do espírito fraterno. O que é que fazia com que aquele grupo de cristãos perseguidos fizesse uma diferença tão grande no meio da sociedade que eles eram estimados por todo o povo? Era a fração do pão, que foi o primeiro título para o que hoje nós chamamos de missa, a participação na Eucaristia. Vou me valer de novo do Catecismo, no ponto 1343. Como é que está escrito aqui? Era sobretudo, presta atenção nessa palavrinha, sobretudo, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para partir o pão, celebrar a Eucaristia. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, de sorte que hoje a encontramos em toda parte da igreja, na igreja, com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da igreja. Vamos pensar um pouquinho na realidade das nossas paróquias, lotadas. Qualquer missa de domingo é lotada, não é verdade? Como a participação na missa dominical favorece o espírito de fraternidade, do jeito que ela é hoje. Como? Milagre. Porque comungamos o mesmo corpo, bebemos o mesmo sangue, participamos da mesma palavra. Isso é um vínculo entre nós indestrutível. Mas não é
Só isso. Esse é o dom de Deus para nós. E o que nós podemos construir, por exemplo, na participação da fração do pão, da missa, nós precisamos criar um mecanismo para tornar as nossas Eucaristias, não estou dizendo de introduzir novidades, mas pelo menos após uma celebração eucarística, que nós possamos partilhar um pouco o que foi essa experiência entre nós. E outra que eu quero chamar a atenção, no começo eu falei e me esqueci, era sobretudo no primeiro dia da semana. Sobretudo. Não quer dizer que era somente no domingo que o povo se reunia nas casas para partir o pão. Está aqui. Supostamente não era só domingo. Ainda, num outro texto, aliás, é aqui mesmo, frequentavam diariamente o templo para fazerem as suas orações juntos. Então, nós vamos ao último ponto da palavra de Atos que fundamenta esse nosso valor, o espírito de fraternidade. As orações. Que oração era essa? Eles iam ao templo para rezar. Que oração eles rezavam ali? O catecismo também nos responde, no ponto 2624 e 2625. Na primeira comunidade de Jerusalém, os fiéis se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Essas orações são, sobretudo, as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras, atualizando-as, trazendo para a nossa realidade. Porém, quais são as principais orações da Bíblia? As que estão nos Salmos. A partir do momento em que eu percebo que os Salmos são uma descrição de Jesus, Cristo e da sua igreja. Por isso a gente tem que ler, rezar os Salmos sob esta ótica. A ótica cristológica e a ótica eclesiológica. Queridos, está aqui o que mantinha o espírito fraterno entre os primeiros cristãos, e está aqui o que constrói, solidifica este valor entre nós. Passamos então ao nosso terceiro ponto, que é o compromisso da semana. Primeiro, é bom você escrever que ponto deste vídeo chamou mais a sua atenção. Segundo, pela sua percepção na nossa convivência, qual tem sido um ponto fraco na sua visão entre nós, quanto a este valor, quanto ao espírito de fraternidade, em que nós estamos sendo fracos? E por isso, que remédio você traz para nós que poderia transformar esta fraqueza numa força? E qual tem sido também, um terceiro ponto, qual tem sido o nosso ponto forte nesse espírito de fraternidade, para que nós reforcemos ainda mais, cresçamos ainda mais, aperfeiçoemos ainda mais esse espírito de fraternidade.
Gente, eu estou achando tão importante essas reflexões. Olha, que Deus nos ajude a viver tudo isso que eu coloquei aqui e que eu preciso ruminar para mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.